E aí pessoal, beleza? Tenho colocado vários vídeos aí explicando, mas eu vou agora hoje fazer um pouco diferente. Eu criei aqui uma listinha com 3 exercícios, tá? Eu vou deixar na descrição aí do vídeo e também tá aqui na tela. E, e a intenção é a gente parar, né? Antes de vocês assistirem o vídeo e vocês tentarem resolver essa listinha, tá? Eu já logo em seguida aqui no próprio vídeo eu já vou corrigindo eles, tá bom? Mas a intenção é, qual que seria o jeito certo de estudar? Para e tenta fazer os 3. Não conseguiu fazer nenhum, conseguiu fazer um ou outro mais ou menos, beleza. Daí você assiste. O exercício que você não conseguir fazer, vê qual é a solução que eu estou fazendo. Na hora que eu estiver explicando, não tenta copiar junto, porque senão você vai estar copiando a solução, né? Então, deixa, segue minha lógica, vê se entende. Se não entendeu, reveja de novo. E na hora que você fala, bom, eu acho que eu entendi. Você pausa o vídeo novamente e tenta fazer o exercício. Então, nesse vídeo, acho que o interessante é você não fazer junto. É você primeiro tentar fazer sozinho. Se conseguir, beleza. Se não conseguir, assiste a solução que eu vou dar aqui. E aí depois você assistido, você faz a autocrítica para ver se você entendeu ou não e tenta fazer novamente sem eu estar falando, sem eu estar indicando, tá bom? Mas esse é o meu caminho, ser o melhor jeito. Então, beleza, podem pausar o vídeo, mas eu agora vou resolver aqui. Então, o primeiro exercício: criar uma página com um botão e um número zero. Esse número representa a quantidade de vezes que o usuário clicou no botão. Quando o usuário clicar, o valor do número deve ser incrementado em 1, ou seja, uma tela com um contador de quantas vezes ele clicou. Quanto mais clicar, maior deverá ser o valor indicado na tela. Fenomenal, esse exercício aí é clássico, né? Então eu vou criar aqui um código chamado exercício.html. Vou colocar exercício 1.html, ok? E vamos fazer aqui ele do zero, tá vendo? Então, vamos criar aqui a página HTML padrãozinha. E aí no exercício ele pede um botão, né? Vamos chamar aqui incrementar. E aqui embaixo eu vou criar um spam, tá? Um spam é como se fosse uma div, só que ele não pula a linha, né? Ele vai estar na frente do botão. E dentro desse spam vai estar o valor zero. Então, o valor eu poderia muito bem colocar sem nenhuma tag, mas eu estou colocando aqui para a gente já pensar depois no JavaScript. Beleza. Então agora o que a gente precisa fazer? Então o início da nossa página é mais ou menos isso daqui, ó. Então deixa eu dar um F5. Então, beleza. A gente tem aqui o botão. Cadê o meu botão? A gente tem aqui o botão, né? O incrementar. Aqui o incrementar, né? Com 0. E aí a gente tem que fazer que na hora que eu clico no botão, esse número tem que ir subindo. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o script, a tag script, né? Para poder fazer o JavaScript, que daí é uma funcionalidade, não tem no HTML, desculpa. E aqui eu vou criar a função incrementar, beleza? Bom, a gente com essa função incrementar, se existe uma função, ela precisa ser chamada. Então a gente já volta aqui no button e coloca um clique igual a incrementar. Então beleza, então pelo fato de eu ter criado a função, lá no meu HTML eu criei aqui a chamada da função. Legal. Segunda coisa, esse zero, ele de fato ele está aqui posto, mas ele vai ter que ir mudando. Então a gente vai ter que utilizar o que a gente chama de variável, porque ele vai variar, né? Não tem como fugir. Então eu vou criar aqui um var contador, certo? Que começa com zero. Vamos deixar dessa forma. Então o que acontece? O que incrementar tem que fazer? Ele precisa pegar aquela variável e acrescentar mais um. Isso daqui pode ser assim: contador recebe contador mais um, ou o clássico, né? Contador mais, ok? Nesse caso vou usar o de baixo, que daí acho que é mais clássico aqui, em fazer esse contador mais. Então ele tem um contador aqui que começa do zero, ele incrementa 1, e aí a gente tem que jogar na tela. Aí que entra o spam. O que a gente vai fazer? Se eu tenho uma informação que está no JavaScript e eu quero jogar no HTML,
eu preciso fazer aquela ligação. Então a primeira coisa que o span tem que ter um identificador, vou chamar ele de saída, ok? E aí a gente coloca aqui, a gente vai colocar aqui nessa saída a ligação, tá? Então var saída é igual a document.getElementById saída. Beleza, olha que legal. Então, a gente vai ter que utilizar que a gente já aprendeu lá, pode ser o inner text, o inner HTML, que não importa, porque a gente não vai ter HTML gerado dentro do JavaScript, né? Então, inner text recebe contador. Então, olha o que está acontecendo aqui. Tem a função incrementar, que quando eu clico no botão, ele chama a function. Ele tem a variável que começa do zero, só que ele vai acrescentar 1. Ele vincula ao elemento span, ou seja, esse span já existe, ele vinculou o elemento. E aí a gente está jogando nesse elemento, ao jogar nessa ligação, ele também já coloca na tela. Vamos verificar para ver se dá certo. Então vou dar um F5 e vou clicar uma vez e olha só, deu certo, né? Se eu clicar mais vezes, ele não sai do 1. Engraçado, né? Do 0 para o 1 ele vai, só que do 1 ele não vai. Por quê? O nosso erro está nesta linha aqui, ó. O computador recebe 0. Essa linha não está errada, o local onde ela se encontra está. Porque o que acontece? Quando eu chamo a função, ele executa tudo que está dentro dela. E uma das coisas que é o computador voltar a ser 0. Então o que está acontecendo aqui é que toda vez que eu clico, o contador ele volta a ser 0. Isso não está legal. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa linha e tirar da função, criar ela aqui em cima. Então o que está acontecendo? Eu vou chamar a função várias vezes, tá? Ao clicar no botão. E toda vez que eu chamar, ele só vai executar as 3 linhas, essas 3 linhas aqui. Ele vai acrescentar o contador, fazer a ligação e colocar ali e colocar o valor ali no final. Então, o nosso incrementar aqui, ele está agora só fazendo as 3 operações. Se clicar, ele vai executar quando? E essa linha aqui? Ele só executa uma vez, que é quando carrega a página. Nos primeiros vídeos, a gente via que quando a gente colocava um alert, ele só executava uma vez quando carregava a página. Então, qualquer código que você coloque fora da função, ele somente vai executar uma vez quando carrega a página. E é o ideal, né? Porque ao carregar, aquele cara está valendo 0. Então, o contador vale 0. E a partir daquele momento, nunca mais ele volta a ser 0. Ele continua ali com o valor que ele está subindo, ele está acrescentando. Tá? Então, agora, F5. Ele agora está funcionando. E aí, exercício feito. Beleza? Então, esse exercício aqui não utilizou nada de novo, ok? Porém, tem essa questãozinha aqui o momento que cria a variável, tá? É uma coisa de tipo, em que momento que a gente tem que colocar ele ou não, porque se a gente deixa dentro da função, ele vai ficar recriando a variável e ela volta a ser 0 aí, toda vez. Beleza? Então esse aqui é o código que resolve o primeiro exercício. Vamos para o segundo sem demora. Criar uma página que tenha 2 campos de entrada e 4 botões. Esse exercício vai ser grande, hein? Um para cada operação aritmética básica, mais ou menos a divisão e multiplicação. Ao clicar no botão, deve ser mostrado na tela o resultado da conta do botão digitado. Então, a gente chegou a fazer um exemplo de soma, né? E aí agora a gente tem que fazer todas as operações aritméticas. Beleza, isso aí parece ser até mais fácil que o primeiro exercício, né? Então vamos voltar aqui na minha pastinha. Vou criar aqui então o exercício 2.html. Então vamos lá. Aqui ó, nós temos o HTML e o que ele pede? Ele pede 2 campos input. Então vou colocar o input type number. A gente já sabe, né, que vai ter que ter ID, né? Tá claro já, né? Então a gente vai ter que ter o ID para a gente poder utilizar no JavaScript, né? Vou colocar um BR aqui só para pular a linha. E aí a gente copia esse input, que ele pede 2 inputs, e o num1 e o num2, tá? Então nós temos os 2 números ali. Legal.
E aí ele pede 4 botões. Então, vou criar os 4 botões aqui. Então, tem um botão adicionar. Né? Vou até seguir o exercício. Eu vou colocar só o símbolo mesmo. Né? Do mais. Né? Vamos fazer aqui. Do menos. Da divisão. E da multiplicação. Então, só vamos dar uma olhada para ver como é que está a nossa tela. Só para ver se é isso mesmo que a gente queria. Então, a gente coloca aqui. Exercício 2.html. E aí, a gente tem aqui os nossos dois campos texto, certo? E aí a gente pode escolher um dos botões aqui para clicar. Não tá bonito, mas foi o que eu pedi, né? Legal. Eu vou ter que mostrar esse resultado na tela. Até falo no exercício ali, coloca na tela. Então, vamos criar aqui uma div. Porque a gente tem que ter um lugar onde a gente vai poder mandar os dados, né? Não pode ficar jogado. Então, por isso eu estou criando essa div. Para a gente poder ter um lugar onde a gente vai enviar o resultado. Já vou dar um ID também de saída, que está sendo o nosso padrão, né? A gente chamar o cara que vai receber o resultado como saída. Legal. Então, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui e criar, já que vamos ter 4 possibilidades, vamos ter que criar 4 funções. Então, tem a função somar, né? Nós vamos ter a função subtrair, a função dividir e a função multiplicar. Tá? Então, nós temos 4 funções aqui, cada uma com seu parênteses e suas chaves. Tá? Então, vou dar uma editada aqui só para ficar bonitinho. Mas a gente tem essas 4 funções. Então aqui o que acontece? Cada uma dessas funções vai estar vinculada a um botão. Então nós temos 4 botões, 4 funções, é só fazer o parzinho. Então o primeiro botão do mais, então no on-click dele, ele tem que chamar o somar. Nesse cara aqui, on-click dele, tem que chamar o subtrair. E assim por diante, né? Clique igual a dividir. E aí, multiplicar. Multiplicar. Então, beleza. Então, vamos começar pelo somar, que é o que a gente já sabe fazer, né? O que a gente precisa para poder somar esse cara? A gente precisa saber os números e a gente precisa saber aonde vai esse resultado. Então, a gente vai criar as ligações. Eu vou chamar aqui de N1 para o primeiro número, né? Documento.getElement by ID no 1. Vamos chamar aqui o N2. E, já que são os nossos dois inputs, temos que criar ligações com eles, né? E nós temos o saída. Documento.getElement by ID. Saída. Legal. Então nós temos as 3 ligações. E é aquela história, né? Vamos criar o resultado, recebe. É o N1 mais N2? Não, né? É o N1.vale mais N2.vale. Porque a gente já sabe que esses caras, eles são complexos, né? Eles precisam, a gente só quer o valor dele para poder fazer a conta. E mais, se a gente quer fazer uma conta matemática, tem que ser eval, né? E eval. Legal, então a gente tem o resultado, conta, e aí a gente faz o saída.inner text, pode ser. Vou dessa vez trabalhar com inner HTML. Recebe resultado. Beleza? Então, esse código aqui a gente já tem uma descrição mais detalhada do somar em outro vídeo. Então, o que eu vou fazer? Os outros códigos, eles são muito parecidos com esse aqui. A diferença é que, ao invés de realizar a soma, ele vai subtrair. Aqui ele vai dividir, depois a gente tem que fazer uma melhoriazinha aqui, que a gente pode melhorar ou não. Ou a gente vai multiplicar. Então, aqui é um vezes. Então, vamos verificar qual foi o resultado aqui?
menor que o do F5. Vamos colocar aqui 5 e 2, 3. Se eu somar, aparece 8. Se eu subtrair, aparece 2. 5 menos 3. Dividir 1,6667. E se eu multiplicar, 3 vezes 5 é 15. Então, beleza. Então, só recapitulando. A gente tem as 4 funções básicas, e o somar aqui a gente já trabalhou ele extensivamente, mas basicamente a gente faz a ligação com os elementos da tela que nos interessa, que é o de entrada e saída. E os de entrada a gente usa na conta, e o de saída ele é usado como base para a gente poder jogar o resultado. Esse código aqui a gente consegue ver que ele possui muita repetição, né? Então aqui uma coisa que a gente pode fazer, se a gente quiser, né, nesse caso, eu acho que a gente poderia pegar esses caras aqui e fazer isso também fora da função, só uma vez. Tá? Então a gente pode trabalhar aqui, porque uma vez esses caras vinculados, essas variáveis existem e a gente não precisa ficar criando aqui a torto direito. A gente só reaproveita o N1 e o saída. Então, a partir do momento que a gente cria ele uma vez, os métodos todos podem reaproveitar esse cara aqui. Acabei criando errado aqui, vamos criar mais para cima, né? Vamos criar antes do somar aqui, ó. Vamos criar aqui, ó. Então, dessa forma, o código ele fica até um pouquinho menor, né? Outra coisa aqui que eu acho interessante aqui é, por exemplo, se eu quisesse começar a mostrar o resultado com uma certa formatação, eu ia ter que alterar em todas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma quinta função chamada mostrar. Esta função vai receber como parâmetro o que a gente vai chamar aqui de resposta. Vamos chamar de resposta. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai, .inner HTML, recebendo resposta. Então, ao invés de a gente fazer o saída.inner HTML aqui, a gente vai chamar a função mostrar, passando o resultado. Ok? Então, olha o que acontece. Quando eu crio uma função, ela não é para ser usada apenas para ser chamada pelos elementos HTML. Uma função pode chamar a outra, sem problema nenhum. No meu caso, essa função aqui em especial, ela tem um parâmetro. Assim como o carro ele precisa de um combustível para acelerar, a função dele é acelerar, mas ele precisa de um parâmetro, que é o combustível. Aqui, na hora que eu chamo a função, eu tenho que mandar um resultado, alguma informação. Então, o resultado vai ser passado para a função e esse cara vai ser jogado na tela. Então, aí a gente pode substituir esse código aqui em todos os caras. Ah, mas Estevam, mas a gente não teve ganho nenhum aqui, né? A gente só precisou criar uma função a mais e daí não... Vamos ver primeiro se está funcionando, né? Às vezes eu estou mentindo para vocês, mas olha só. Então, 3 e 4. E aí tá funcionando aqui bonitinho. Então, beleza. Qual que é o ganho de a gente ter feito essa alteração, esse mostrar? Se eu do nada decido fazer com que agora a resposta ela esteja dentro de um H1 para poder evidenciar ela melhor, para deixar mais evidente aqui, se a gente coloca isso aqui dentro da função, a partir desse momento todas as funções sofrem, se aproveitam daquela alteração. Então, todos os resultados estarão com esse valor. Se eu tivesse o saída.inner HTML em cada função, se eu alterasse o somar, por exemplo, as outras funções elas não estariam seguindo esse padrão. Então ali a gente fez uma função a mais. Não é necessário, não pedi isso daí no exercício, mas eu só aproveitei o ensejo, né, o momento aqui, porque daí a gente pode utilizar essa função mostrar para poder concentrar todas as respostas e colocar aqui, entendeu? Então, dessa forma a gente tem um controle muito mais fino, né? Então existe a função que é o cálculo, existe o processo de vínculo que ocorre uma vez no carregamento da página, e existe o processo de a gente jogar na tela, tá? Então, esse código aqui
né, utilizando esses 6 elementos aqui, né, esses 7 elementos, né, os 2 inputs, os 4 botões e a div, ele atinge o resultado ali do segundo exercício. Beleza? Agora, o terceiro exercício é um pouquinho mais complexo para a gente poder entender, mas ele basicamente, eu coloquei aqui recriar exercício 1, mas é recriar exercício 2, porém a sua página deve ter apenas um campo texto. Então o que acontece? A gente ainda vai querer fazer a operação com 2 valores numéricos, mas igual a sua calculadora. Você não insere os 2 números e depois escolhe a operação. Você coloca um número, escolhe a operação e daí digita outro número, né? É assim que acontece. E na hora que você clica no igual, por exemplo, você pode mostrar o resultado. Tanto é que esse exercício eu deixei meio aberto, falando, ó, você pode criar quantos elementos HTML você quiser, menos o input novo. Então a gente pode utilizar à vontade aqui. Então beleza, eu vou recriar então o exercício 2, que é uma calculadora, né? Só que agora trabalhando só com um input para a gente poder fazer o processo. E daí vai mudar drasticamente. Por quê? Agora o nosso código é insere um número, insere o outro, e ao clicar no botão a gente já tem todas as informações necessárias. Então a gente clica no botão e faz a conta. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui o exercício 3. Então eu vou refazer aqui o código então. HTML. Então aqui nós temos dessa maneira aqui. Eu vou aproveitar o código do exercício 2, porque eu vou pegar esse cara, colocar aqui, só que ao invés de ter 2 caras, vai ter um só. Essa vai ser a questão. Então, ID, não vou nem chamar de 1, só vou chamar de número, porque só tem um mesmo, tá? Número. Então o que vai acontecer? A gente precisa, nessa estrutura, conseguir realizar uma conta como se fosse uma calculadora. Nesse caso, eu vou pegar e eu vou dar um clique aqui e eu vou fazer aqui um último botão. Ainda não tem o que ele vai chamar, mas vai ser o igual, para ficar parecido com a calculadora, né? Então quando a gente clica um número, aperta o sinal, clica outro número e aperta o igual, e aí dá o resultado. É isso que esse processo que eu, na minha pequena mente insana, decidi fazer. Beleza, então vamos trabalhar aqui com o script. E aí o que eu vou fazer? Aqui no nosso JavaScript, a gente ainda vai precisar do N1, do N2 e da questão do resultado, né? Então eu não posso deixar de criar nem o N1 e nem o N2, que são nossos 2 números. Só que olha só o que eu quero mostrar aqui, ó. Vou dar um alert de N1, só para verificar o que tem nessa variável aqui, só para a gente poder começar. Então vamos começar aqui exercício 3. E ele aparece essa palavra assim, ó, indefinido, undefined. Então a gente vai usar isso daí como base para a gente poder fazer a nossa operação. Tá? Então vai funcionar o seguinte, olha só. Vamos ter que recriar as funções. Vou somar, né? Aqui vai ter as funções function subtrair. Logicamente todas vão seguir um padrão. Eu vou só criar elas aqui e aí depois a gente e function multiplicar. Tá. Então a gente tem essas funçõezinhas aqui. Então o que ele vai fazer? O mais, quando ele chama um clique somar, não é para ele de fato ainda somar. É só para ele escolher a operação da soma e saber que o primeiro número, né, que o primeiro número foi escolhido. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, quando eu clicar no botão do maisinho, é para ele pegar o número que está digitado, guardar no N1 e escolher a operação soma. Para isso, eu vou criar uma variável operação, também para a gente poder controlar aqui qual foi a operação escolhida. Tá? Então, olha só aqui que é o pulo do gato, aquele undefined é o pulo do gato. Por quê?
Na hora que eu clico no somar, na hora que eu vou clicar no botão, eu pergunto, será que o N1 é igual a undefined? Por que eu estou perguntando isso? Eu quero saber se ele já escolheu um número ou não, entendeu? Porque se ele ainda não escolheu nenhum número, quer dizer que está sendo a primeira vez que ele está usando o sistema. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a ligação, recebe document.getElement by ID, número, certo? Ligação. E aí a gente pega e faz o N1 receber o eval de ligação ponto value, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está guardando na variável qual foi o valor que ele colocou. Daí, nesse código aqui, o N1 ele começa vazio, undefined, sem determinar. E aí, na hora que ele executa, ele vem aqui e fala, pô, se não tem nada, quer dizer que está sendo a primeira vez que ele escolhe. Então, se ele não escolheu, ele vai guardar o N1 e vai determinar que a operação digitada é o... Vou trabalhar com o símbolo aqui, é o mais. Melhor, vamos colocar assim, ó, soma. Somar, vamos colocar um verbinho aqui, somar. Beleza. Então, nesse momento, a gente só faz essa ligação se ele ainda não tiver sido selecionado. Porque daí, se ele tiver, ele vai pular essa etapa. Entendeu? Então ele vai somar. Para deixar melhor ainda, eu vou fazer esse ligação ponto value receber vazio, porque na hora que ele escolheu o primeiro número, sumiu, né? A gente vai perder ele de vista, mas vai estar guardadinho. E mais, ligação ponto focus. Dessa forma, esse ponto focus, se eu não me engano, vamos ver se vai dar certo. Ele vai voltar o foco para o campo. Vamos verificar como é que tá. Vamos dar uma olhada. Então, aqui está a nossa solução, tá certo? Então, a gente tem aqui nosso cara. Então, vou dar um F5. Então, se eu digito 2 e eu digito mais, vocês percebem que continuou aqui, ó, piscando aqui para poder colocar. E o 2 sumiu. Na verdade, o 2 foi lá para trás dos panos, lá no N1. Ele está pronto para poder ser utilizado ali. Se você quiser, a gente até pode fazer um esquema de mostrar na tela. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Meu saída, né? Recebe, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer uma ligação, lig2 é igual a document.getElement by ID. Daí a gente vai ter a saída, né? E aí o lig2.inner, pode ser HTML, text, recebe o N1, que é o nosso número, né? Mais, e a gente pode colocar um espaçozinho assim, mais a nossa a operação. Só que da operação, eu vou colocar só a operação para a gente poder saber o que ele vai querer fazer, só que daí a gente pode mudar depois para poder mostrar o sinal, enfim. Só vamos ver o que isso aqui está fazendo, ó. N1 mais operação. Então a gente pega, Ctrl F5. Então 2, então é o 2, somar, então beleza. Então essas informações estão guardadas. Agora o que eu quero fazer? Eu quero, na hora que ele digitar o 4, ó, primeiro que ele não faz nada, tá? Por quê? A gente está tudo dentro do if. Existe a pergunta, como o N1 já está existente, a gente mantém, a gente pula todo o código ali. Agora eu quero que somente funcione esse igual. Então na hora que eu executar o igual, ele vai executar a operação desejada, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um método chamado efetuar, que é para efetuar a operação, tá? Então depois eu vou passar nos outros métodos criando eles. Então function efetuar. E nesse caso a gente vai fazer o seguinte: primeiro, será que o N1 é diferente de undefined? Porque se for, quer dizer que já temos o número 1, né? Então já temos o número 1. Então na hora que a gente clica em efetuar, o que ele tem que fazer? Tá? Primeira coisa é, já que eu tenho a variável N2 ali, né? Tenho a variável N2,
eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz para N1 aqui, ó. Eu faço a ligação com o elemento, só que dessa vez eu jogo na outra variável, no N2, ok? Então a gente faz a ligação com o elemento e joga na outra variável N2. A gente faz o processo, a gente tem a variável N1 que já está preenchida no primeiro método, e agora a variável N2 que é preenchida nesse momento. E aí a gente faz a conta, var resultado. O problema é, o efetuar ele precisa saber qual foi a operação desejada, escolhida. Então eu vou fazer o resultado começando com 0, e a gente faz assim, ó, if operação, que é a nossa variável, for igual a somar, quer dizer que ele quer o quê? Um resultado recebe N1 mais N2. Não precisa do eval aí? Não, porque a gente já fez o eval na hora que a gente passou o valor. A gente só precisa fazer uma vez nessa sequência. Como a gente já fez aqui em cima, não precisa fazer aqui embaixo. Então, else, if, e se a operação for igual a subtrair, daí a gente vai fazendo os nossos códigos aqui, tá? Então, deixa eu copiar e colar esse cara aqui. Então, a gente vai ter 4 operações, né? Tem o subtrair, o dividir e o multiplicar, ok? E aí a gente faz aqui, o dividir é a barra, esse código aqui, resultado recebe. Esse cara aqui é um menos, e esse cara aqui é um asterisco. Legal. Então, no mesmo método, ele faz as 4 operações básicas, só que é baseado na operação que ele fez. Por enquanto a gente só fez o somar, mas se a gente pegar esse cara aqui, ó, e esse cara acaba se tornando praticamente uma cópia, né? O que muda aqui é o subtrair. Deixa eu ver o que mais muda aqui. Só vai mudar o nome mesmo. Dividir. Opa. Aqui vai ser o dividir. E aí aqui por fim vai ser o multiplicar. Legal. Então, dependendo da operação que ele escolheu, ou seja, de um dos métodos que ele colocou, ele executa a operação, a gente faz a ligação com a saída e mostra. Daí, nesse caso aqui, eu só vou mostrar o resultado, tá? Então, lig2.innerHTML, resultado. Certo? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem um processo que no mesmo método, ele pega um valor que já estava salvo antes, que é o N1, salva um valor novo, que é o N2, avalia a operação escolhida e faz o cálculo de acordo com essa operação. Então, a mesma variável vai receber um desses 4 resultados. Daí, a gente joga na tela. Tá? Vamos verificar aqui como é que ficou. Então, Ctrl F5. 4 mais 5 igual a 9. Fenomenal. Nosso código aqui, do jeito que foi feito, eu preciso dar um update aqui, né? Então, 5 menos 6 igual a menos 1. Legal. Então, só o último teste. Então, 7 dividido por 6 dá 1.116, creio eu que sim, que seja isso. E se eu colocar um 4 igual, não acontece nada. Agora 4 vezes 5 igual a 20. Então aqui conseguimos resolver esse exercício, tá? Onde a gente está utilizando as variáveis de uma maneira externa, e essas variáveis elas começam undefined, vazia. E qualquer função que a gente chama, ele preenche a primeira variável, que é o N1, né, nesse momento, e aí ele deixa de ser vazio, ou seja, esse if ele para de executar. Então, uma dessas funções ela só vai executar uma vez, porque a partir do momento que ele está vazio, a gente faz um método para colocar coisa, ele deixa de estar vazio, esse if para de rodar. Além disso, ele junto acompanha preencher outra variável operação, que é utilizada no momento que a gente vai fazer o cálculo. Esse último exercício ele é passivo de muita melhoria. E se eu quisesse ficar na tela sem precisar ficar recarregando? E se eu quisesse mostrar a continha bonitinha, 4 mais 5?
Mas isso eu vou deixar de desafio para vocês poderem fazer, para o vídeo também ficar tão mais extenso assim. Mas espero que vocês tenham gostado dos exercícios e a gente vai aprender mais coisa e aí virão exercícios mais difíceis, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.